De um lado temos os grandes centros urbanos, com prédios, buzinas, sirenes e os passos sempre apressados. Do outro lado temos praias, bossa nova, samba, funk e também o rap. Tem espaço também para o pão de queijo e o café sempre quentinho lá das Minas Gerais e para os ritmos próprios do estado do Espírito Santo. Assim, compomos a região do Sudeste brasileiro. E como esses 4 estados são representados por meio da literatura? É o que vemos a partir de agora com mais um episódio do Literando. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações. É o que diz Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. E é com ele que começamos o nosso episódio. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, na capital do Rio de Janeiro. Além de escritor, foi poeta, contista, cronista, dramaturgo, jornalista e crítico literário. E sobre ele eu conversei com a professora Vera Paganini, que é mestre em Letras e Linguística e especialista em literatura brasileira. Os escritores que eu conheço que fizeram muito sucesso, que têm um nome reconhecido da América Latina, normalmente eles fizeram isso fora do país, né? Eles foram para fora e lá na América do Norte, por exemplo, foram reconhecidos, ficaram famosos, etc. Né? A gente pode citar, por exemplo, o Jorge Luiz Borges, Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, virou um índice mundial. Mas eles se deslocaram e o Machado de Assis não se deslocou. E desde quando ele escrevia, quando ele ainda estava vivo, ele teve os olhos voltados para ele, porque o Eça de Queiroz, que foi um contemporâneo, falou sobre ele, falou dele, falou da obra dele, e eles escreviam na mesma direção, né? Eles eram considerados escritores realistas, do período realista da literatura. Então, eu penso que a qualidade dele ultrapassa o país, mas ele não precisou sair para fazer isso. E ele não saiu do mundo dele, ele escreve no Rio de Janeiro. Ele fala da rua Mata Cavalos, ele fala do bairro onde ele morava. Recentemente, Machado entrou na lista de assuntos mais comentados nas redes sociais. Tudo começou quando a produtora de conteúdo norte-americana Courtney Novak publicou um vídeo compartilhando a sua experiência após ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois da repercussão do vídeo, o livro, na edição em inglês, entrou na lista de mais vendidos lá nos Estados Unidos. Machado é chamado por alguns como o grande intérprete da sociedade brasileira. Essa capacidade de compreender as relações sociais da época e transmitir o que via com criticidade e muita sagacidade também aparece em outras obras, como Dom Casmurro, Quincas Borba e O Alienista. Ele é irônico, ele é sarcástico, mas ele faz isso. Eu não vou falar que é de uma forma sutil, não, ele não é sutil, mas ele não é grosseiro. O texto do Machado de Assis é um texto tão bem construído, às vezes tem uma metalinguagem tão interessante que envolve o leitor e nós vamos lendo, o leitor caminha pelas páginas dele como se estivesse caminhando por um caminho conhecido, porque ele não tem uma linguagem rebuscada, ele tem um cuidado gramatical, um cuidado linguístico, mas principalmente ele tem uma percepção da natureza humana que nós vamos caminhando por ele e não percebemos a grandiosidade do que ele está fazendo ali, certo? Igual, gente, a frase dele, para mim, falar que a Capitu tem os olhos de ressaca. Os olhos de ressaca. Como? Né? O que é olhos de ressaca? Já teve gente que escreveu sobre isso que se confundiu dizendo que é olho de quem dormiu bêbado, né? Falo nada. Mas
ele dizer que a Pitu tem óleo de ressaca, aqueles óleos de ressaca marítima, aqueles óleos que são volúveis, mas ele só fala óleo de ressaca, você que se vire para descobrir o que ele quis dizer com isso. Apesar de não ser o autor brasileiro com maior número de traduções, a obra de Machado foi admirada e reconhecida por nomes internacionais, como o cineasta americano Woody Allen e o escritor português José Saramago. Ele também é um dos principais fundadores da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira de número 23. Chegou a hora de falarmos de outro clássico da região Sudeste, mas dessa vez direto de Minas Gerais, ou melhor, direto das ruas de pedra em Itabira. Quem também é apaixonada por Drummond é a professora e pesquisadora sobre o modernismo Maria de Fátima. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Letras e Literatura da PUC aqui em Goiás. Eu costumo dizer que essa primeira geração de 22, é como se fosse um jovem, mas isso eu digo, né? Um jovem de 22 anos, né, que não sabe ainda o que quer, só sabe o que não quer, né? Mas aí, logo em seguida, né, na geração de 30, já sabia o que queriam, né? Então, nós tivemos aí o Drummond, já representando a geração de 30, a Cecília Meirelles, o Murilo Mendes, né? O próprio Vinícius de Moraes também está nessa geração de 30, e eles, embora adotassem ainda a visão do verso novo, até o poema piada, mas já pensava em causas, às vezes sociais também, né? Como é o caso do Drummond, que trabalhou também o social. O Vinícius, no entanto, essa relação do homem, da poesia, do amor, da vida, e do sentimento humano, né? Mas o Drummond entra, ele surge de uma forma mais forte, com um poema que no meio do caminho tinha uma pedra, né? Que aparentemente achava, nossa, estranho, né? Mas ele veio, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei, na vida das minhas retinas tão fadigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A arte, ela é importante quando ela causa estranhamento. Drummond é conhecido pela sua versatilidade e é autor de crônica, romances em prosa e contos. Mas é na poesia que ele alcança o ponto máximo da sua produção. Ele falava do mundo, em geral do homem, né? do homem, do José, do pedreiro, né? Do pedreiro, do homem simples, da guerra, dos amigos, de Minas Gerais, né, da cidadezinha, né, como o poema dele, cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um burro vai devagar, devagar as janelas se olham. Eita vida besta, meu Deus! Entre as suas obras estão Alguma Poesia, A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo. Na hora de se apresentar, ele diz: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. A poesia, ela não nasce assim, né? Ela precisa ser buscada, né? Nos infernos, né? Buscado nessa procura interna, no rio da linguagem. Então, ele trabalhou com todos os temas,
os temas da poesia, do homem, da vida, de Minas, dos amigos e principalmente do humano que precisamos ter dentro de nós, os sentimentos do mundo que precisamos ter. Você sabia que Drummond também se formou em farmácia? Pois é, ele também trabalhou por muito tempo como funcionário público. Mas sorte a nossa que o seu maior legado foi o literário. Ele viveu até os 84 anos e morreu apenas 12 dias depois da sua grande amada Maria Julieta. Vamos agora para um rápido comercial, mas não sai daí que já já voltamos com mais Literando. Um estado não pode ser apresentado por um único ponto de vista. Afinal, dependendo de quem compartilha sua experiência, temos um retrato totalmente diferente, mas que não deixa de ser real. Nascida em Minas Gerais, Carolina Maria de Jesus passou grande parte da sua vida entre as ruas da favela do Canindé, em São Paulo. Certa vez, quando ela encontrou Clarice Lispector, ela disse: "Clarice, como você escreve elegante." E em resposta, ouviu: "Carolina, como você escreve verdadeiro." Naquele tempo, década de 50, no Brasil, com a situação político, social, cultural que o Brasil vivia, ela consegue ser uma mulher livre. Mais do que tudo, ela é uma mulher livre. Ela não se sujeita, por exemplo, à situação em que ela vive. Ela era uma pessoa que lia. E o que ela lia? Resto de jornal e livro que ela achava em todo lugar, mas lia. Porque ela fazia análise política do governo federal, né? Por que o Juscelino não faz isso, não faz aquilo? Então, e assim, não era porque eu quero isso ou aquilo, não era questão pessoal, não. Ela fazia uma análise social, uma análise sociológica, sem ter, talvez, o conhecimento disso que a gente está falando, a análise sociológica. Ela não fazia com essa visão, mas ela fazia com essa prática. Voltando para a poesia, é hora de falarmos sobre Adélia Prado. Segundo ela, o que a memória ama, fica eterno. E para a gente fica claro como que Adélia amou e segue amando cada fragmento daquilo que a leva a escrever. Olá, pessoal. Estou aqui hoje bastante alegre, bastante a palavra ruim, muito alegre, porque eu toda a vida amei falar poesia, ficar o dia inteiro lendo poesia. E arrumei um canto aqui na minha casa, um cantinho bom, e um cantinho eletrônico, né, que é o Instagram mesmo, né? E vou ler, aproveitar que deu uma brisazinha aqui nesse calorão do Brasil. E tomara que vocês gostem, porque eu estou gostando dessa experiência. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que eu devo falar primeiro o nome dos poemas, né? Esse aqui se chama Exausto. Eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Quero que antes da vida foi o profundo sono das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. A sensibilidade da Adélia, aliás, o que mais me encanta é na humanidade que ela passa. Então ela é uma poetisa que passa a simplicidade, não só no seu verso, e a simplicidade do verso dela é o toque do poético. Então ela busca a poesia no cotidiano, nas pequenas coisas, no peixe, no amor, na cozinha, na natureza.
e principalmente na simplicidade. Ela busca aquelas palavras que dentro delas tem o Deus que é o próprio homem, sabe? E assim ela está em construção, de essa poesia em construção, dessa poesia que traz o cotidiano de uma mulher. O primeiro livro de Adélia, chamado Bagagem, foi publicado em 1976, com o apoio de Carlos Drummond de Andrade, um fã declarado de sua produção. Filósofa por formação, Adélia une em suas obras a beleza do cotidiano, elementos da fé e religiosidade, além das questões pertencentes ao universo feminino. Vida e morte, amor e família, o simples e o complexo. Todos se encaixam no espaço de Adélia Prado. E agora chegou aquele momento tão esperado, a hora em que você atualiza a sua lista de próximas leituras. E a dica de hoje vem direto do Espírito Santo. Olá, eu sou Henrique Paris, escrevo para o blog e para o Instagram Palavras Marginais e estou aqui a convite do programa para falar um pouco sobre os autores e as escritoras do Espírito Santo. E no final eu vou indicar um livro de um escritor ou uma escritora. Bom, para além de Rubem Braga, que é o mais conhecido aqui do estado, e Carlinhos Oliveira também são cronistas conhecidos na década de 60, 70, até hoje, né? Também Bernadette Lira, que veio depois, essa é mais contista, romancista. Eu vou falar de uma autora contemporânea, que é Carla Gerson. Carla lançou um livro de contos, do qual eu vou indicar, e depois lançou um livro de poesias chamado Fogo de Palha, e o livro mais recente dela saiu esse mês pela Reformatório, chamado Todo Mundo Tem Uma Catarina. Esse é um romance que eu tô doido para ler, mas vamos à minha indicação. O livro que eu escolhi de Carla para falar foi O Som do Tapa, um livro de contos que eu sou apaixonado. Carla é aqui do Espírito Santo, nasceu em Vitória, e esse livro fala são 28 contos, onde ela mostra pra gente 28 personagens, todas mulheres, em várias situações. Ela escreve de uma forma rápida, ágil, nua, crua, sobre a realidade dessas personagens, onde elas passam vários perrengues, várias coisas na vida, que toda mulher vai se identificar, mas eu também me identifiquei. Então, é uma literatura feita para todos e de uma forma escrita gostosa, poética. Apesar de ser um pouco pesado, é uma leitura que eu indico para todos, porque é muito boa. São histórias de amor, de abandono, de busca, de resguardo, que eu falo, né? Histórias que tocam mesmo. São realidades, assim como eu já disse, fortes, mas com um pouco poético da forma como ela escreve. Claro que o Espírito Santo tem isso, né? A gente produz muitos poetas, então eu acho que tem uma leve influenciada, né? Não é à toa que Carla também é poeta, né? Escreveu poesia depois desse livro. Então, uma coisa que me ganhou nesse livro, O Som do Tapa, foram os finais de cada conto. São finais inesperados. Te leva para um caminho, numa narrativa, e no final você fica boquiaberto para o que te espera, para o que te aguarda. Então, super recomendo O Som do Tapa, de Carla Gerson. Leiam, principalmente escritores da sua cidade, do Brasil, e dê uma chance para os escritores capixabas. Espero nos vermos em breve. Tchau! Despedida. E no meio dessa confusão, alguém partiu sem se despedir. Foi triste. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Talvez tenha sido melhor assim. Uma separação como às vezes acontece em um baile de carnaval. Uma pessoa se perde da outra, procura-a por um instante e depois adere a qualquer cordão.
É melhor para os amantes pensar que a última vez que se encontraram, se amaram muito. Depois, apenas aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se despediram. A vida é que os despediu, cada um para o seu lado, sem glória nem humilhação. E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam, porque ficaram em nossa vida. Que a lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão, mas que essa solidão ficou menos infeliz. O que importa é que uma estrela já esteja morta, se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho? Rubem Braga. Nosso destino agora é o subúrbio do Rio de Janeiro, ou melhor, o subúrbio do subúrbio. Esse é o nome do bairro fictício que é o plano de fundo da história Recalculando a Rota, escrito pela autora carioca Aimee Oliveira. Ela me contou um pouco sobre a ideia de apresentar o Rio quase como um personagem da sua história. O Rio, ele é muito plural, assim, né? E ele tem a Zona Nobre, que é a Zona Sul, com as praias, com glamour, né? Com as Donas Helenas, do Manuel Carlos. Tem a favela, que também tem muita inspiração, né? Muita coisa acontece ali, é o funk, tem muito filme falando sobre isso. E o subúrbio eu não vejo tanto. Então foi daí que eu tive a ideia de situar esse livro lá no subúrbio do subúrbio, que é um bairro fictício, porque eu queria englobar várias pequenas coisas que acontecem em cada canto do subúrbio em um só bairro fictício. Então, acho que a ambientação desse livro é muito importante para mim e eu espero muito que os leitores se sintam ali em casa, estando ali naquele bairrozinho. Eu vou te contar um pouquinho mais sobre a Vivian, a protagonista dessa história. Ela tem 22 anos, acabou de começar um curso de estética e precisa enfrentar longas horas no transporte público para chegar no salão onde trabalha na zona nobre da cidade. Enquanto acompanhamos a jornada de Vivian com seus próprios sonhos, também vemos os altos e baixos de seu relacionamento com Vinícius, um apaixonado por motocicletas e por altas velocidades. Uma combinação nada perfeita. Eu gosto um pouco dessa imperfeição, que é da gente, do ser humano, né? É um risco que se corre, eu acho, quando você escreve um livro com protagonistas imperfeitos, porque o risco dos leitores não gostarem, às vezes, é maior. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me deparo com, principalmente o mocinho, totalmente perfeito, ele faz tudo pela mocinha e tudo mais, eu acho, às vezes, um pouco inverossímil, né? Deixa, assim, uma ideia de que a maioria dos homens são perfeitos e das mulheres também, e o que eu não acho que é verdade. Então, eu sempre tento colocar um defeito e outro ali, e eu acho que esse livro, como você falou, é um livro de amadurecimento dos dois personagens, mais da Vivian, né, que é a protagonista principal, e de encontrar ali um lugar no mundo. Só que isso não acontece de uma hora para outra. Achava também que qualquer vida era um risco, e que o maior risco era o de não tentar viver. Quem diz isso é Conceição Evaristo, autora de Olhos d'Água. A escritora criou um termo próprio, escrevivência, deixando claro que ao abrirmos um livro seu, abrimos também uma brecha para a realidade do mundo que ela enfrenta. Nascida em Belo Horizonte e formada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conceição é uma das escritoras que no presente resgata temas ligados à ancestralidade e à denúncia de injustiças sociais, desigualdades e racismo. E ainda temos tempo para conhecer mais uma autora, dessa vez paulistana. Aqui em mãos eu tenho O Peso do Pássaro Morto, romance de estreia de Aline Bey. Há quem diga que não se trata de um romance, mas de poesia.
ou uma mistura dos dois. A própria Aline não costuma fazer classificações muito duras. O que sabemos é que a Aline tem um jeito próprio de escrever e de nos apresentar as suas protagonistas. É assim em O Peso do Pássaro Morto e também em A Pequena Coreografia do Adeus, seu segundo e mais recente livro. E eu termino o episódio de hoje com uma citação de Lígia Fagundes Telles, também paulistana. Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil, criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre dois pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas.